Olá, queridos, que a alegria do Senhor seja a nossa força. Amados, o Senhor está me concedendo neste dia 5 de fevereiro a rica oportunidade de compartilhar a sua palavra para o fortalecimento da nossa fé em Cristo Jesus, nosso Salvador, Senhor e Mestre. Convido os meus queridos irmãos e irmãs para a leitura da palavra de Deus, conforme está escrito na carta de Tiago, capítulo de número 2, verso 26. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Amados, Tiago, o apóstolo, ao escrever a sua carta, no capítulo 2, a partir do verso 14, ele faz uma importante abordagem sobre fé e obras. Fé e a prática das boas obras. Quero declarar, conforme está escrito na palavra de Deus, que nenhuma pessoa será salva pela prática das boas obras. Diz o apóstolo Paulo na sua carta aos Efésios, no capítulo 2, nos versos 8 e 9. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Portanto, queridos, Tiago, ao fazer essa abordagem, fé e obras, ele conclui dizendo: porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. O corpo sem o espírito está morto. Amados, exatamente isso que diz o escritor de Eclesiastes, capítulo 12, verso 7. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. A Bíblia diz, em Gênesis capítulo 2, verso 7, que o homem foi feito do pó da terra. Deus soprou em suas narinas o fôlego da vida, fazendo dele alma vivente. Portanto, quando uma pessoa morre, o seu corpo é sepultado. Como diz o texto, volte à terra. E o espírito volta para Deus, porque foi Deus quem o deu. Portanto, queridos, o corpo sem o espírito está morto. A fé sem obras é morta. Sim, amados, precisamos atentar para o que diz a palavra de Deus. Nós somos salvos pela graça de Cristo Jesus mediante a fé. A prática das boas obras, ela é decorrente da nossa fé em Cristo Jesus. Porquanto, diz-nos o autor da carta aos Efésios, o apóstolo Paulo, no capítulo 2, no verso de número 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Ou seja, todo crente em Cristo Jesus, toda pessoa que foi salva por Jesus Cristo, tem a responsabilidade de praticar as boas obras. Portanto, fé e obras andam juntas, desde que a fé seja em Cristo Jesus, a salvação por meio de Cristo, e a prática das boas obras, uma manifestação do amor de Deus no nosso coração para com o nosso semelhante. Que o Senhor nos ajude a colocar em prática os ensinos da sua palavra. O corpo sem o espírito está morto, a fé sem obras é morta. Que Deus nos abençoe. Oremos. Ó Deus, ajuda-nos a praticar os ensinos da tua palavra, que tenhamos de fato alegria em nosso coração
em praticar as boas obras como a tua palavra nos instrui, e que a nossa fé seja colocada tão somente na pessoa de Jesus Cristo, nosso Salvador, Senhor e Mestre. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém.